tarde, boa noite já, 18 horas, boa noite Brasília, boa noite Brasil, boa noite Além Brasil. Está no ar o Ciclo Saúde Simpol ABP, APBR, tema depressão. Em uma parceria inédita, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal, Simpol DF, e a Associação Psiquiátrica de Brasília, APBR, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, promovem ao longo dos próximos meses um ciclo de conversas sobre saúde mental e qualidade de vida, sob o nome Ciclo de Saúde Simpol DF, ABP e APBR. A iniciativa trará um momento de debate com grandes nomes da psiquiatria e psicologia no Brasil, com transmissão ao vivo pela página do Simpol aqui no Facebook, sempre a cada primeira segunda-feira de cada mês. Nesta primeira conversa, o tema é depressão. Tudo o que você precisa saber. O debate será conduzido aqui, está aqui conosco, pelo Dr. Antônio Geraldo da Silva, presidente da ABP, e pela psicóloga Marina Saraiva Garcia. Mas antes, eu quero dar o nosso primeiro boa noite e quero que a nossa diretora de comunicação, Selma Lima, dê as boas-vindas para a abertura do Ciclo de Saúde Simpol DF, ABP e APBR. Boa noite, Selma. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos. Realmente é um prazer enorme podermos executar esse projeto, que é mais uma preocupação dessa gestão do nosso sindicato, que visa trazer projetos para melhorar a saúde do policial, principalmente a saúde mental do policial. Todos nós sabemos que há um grande número de estresse, um grande número de pessoas com depressão, e é por isso que elencamos vários temas relacionados com a saúde mental. Como o Valdir já salientou, nesse primeiro encontro será sobre depressão, mas a gente tem, mês que vem, alcoolismo, temos alguns transtornos nos próximos meses, transtornos bipolares, transtornos de sono, de ansiedade, são vários temas relacionados com a saúde mental. A nossa preocupação é realmente trazer esclarecimentos e por isso buscamos essa parceria de uma maneira muito importante para o policial e para todas as pessoas que puderem ter acesso a esse conteúdo. Sabemos que os médicos e os psicólogos estão aqui de uma maneira voluntária. O Simpol não está tendo nenhum custo com essa parceria e isso foi muito gratificante porque eles estão dispondo do tempo deles para estarem aqui para fazer os esclarecimentos e vocês aproveitem ao máximo, mandem perguntas e estejam certos de que os melhores profissionais estarão aqui sentados para trazer as informações. Muito obrigado, Selma Lima, diretora de comunicação do Simpol. Como a Selma colocou, o nosso tema de hoje é depressão. Aproveite esse tempo, mande perguntas aqui por espaço de comentários do Facebook. Eu vou dar meu primeiro boa noite ao Dr. Antônio Geraldo da Silva, presidente da ABP, e já encatar a primeira pergunta. O que é depressão, doutor? Muito bem, Valdir. É importante deixar claro para as pessoas que depressão é uma doença como outra qualquer. Não há diferença. Se você tem asma, é uma doença. Quem tem depressão também tem uma doença. Então, depressão é uma doença como é a diabetes, é uma doença como é a hipertensão, é uma doença como é a pneumonia, como qualquer outra doença. Não pode mais as pessoas acreditarem que doenças psiquiátricas existem reagindo a algo que aconteceu na vida da pessoa. Não é assim. Depressão não é porque uma pessoa ficou triste, não é porque alguém morreu e a pessoa reagiu com tristeza, com falta de vontade, nada disso. Então, depressão sendo como uma doença como outra qualquer, ela então tem os seus sinais e sintomas. Nós temos sinais como tristeza, desânimo, desprazer, falta de alegria, falta de vontade, desinteresse, cansaço fácil, perda de peso ou ganho de peso, perda do sono ou excesso de sono. Olha só que interessante, você pode ter perda de peso ou pode ter ganho de peso. Você pode ter insônia ou você pode ter excesso de sono. Você vê como que é importante que a história que é colhida pelo médico seja bem colhida para entender bem os sinais e sintomas para poder fazer o diagnóstico da depressão. Então, nós temos, percebam o que eu disse, sintomas que são psíquicos, onde tem alterações de funcionamento da mente, e sintomas são somáticos, que são alterações do corpo, né? Como ganho de peso é um sintoma da depressão.
Perda de peso é um sintoma da depressão e é uma alteração do corpo. Já desânimo, falta de prazer, falta de alegria, perda do elan vital, né? A vontade de viver, isso já é sintoma do nosso psíquico. Então, às vezes, a pessoa queixa, nossa, é uma tristeza muito forte, perdi a alegria, mesmo tendo uma vida normal, trabalhando, tendo um bom salário, eu não tenho mais vontade nenhuma de sair, nem para passeios, nem para trabalho. Porque senão a pessoa fala assim, se for para passear, para festa, eu estou pronto. Agora, se for para trabalhar, não é assim. Depressão atinge tudo, todas as áreas. Não importa se é segunda ou se é domingo, a pessoa tem um estado de humor modificado. E esse estado de humor é modificado e levando a perdas. E essas perdas elas vão aumentando à medida que a doença vai piorando. Então, com o passar do tempo, essas coisas vão piorando. Isso aí é que vai juntar tudo e o médico vai correlacionar com o tempo que está acontecendo isso. Eu estou tudo assim, mas há 2 dias. Não dá para caracterizar que é uma depressão. Então, assim, tem uma quantidade de semanas, tem a quantidade de sintomas e pode vir associado, por exemplo, ideias de morte, ideias de suicídio, que são ideias completamente fora da nossa realidade. Se isso está acontecendo, é porque a pessoa está adoentada e essa pessoa precisa de ajuda. Então, depressão é a doença, apresenta sinais e sintomas, tem sintomas do corpo, tem sintomas da mente e precisa ter um tempo de evolução para nós caracterizarmos como depressão. Senão vai ser apenas uma tristeza. E tristeza é sintoma. Tristeza, depressão porque estou triste é um sintoma. Depressão porque tem um conjunto de sintomas, quer dizer, vários sintomas juntos, aí é uma síndrome, aí caracteriza a doença. Tá claro isso, Valdir? Ok, muito obrigado, doutor Antônio Geraldo. Vou dar meu primeiro boa noite aqui, a doutora Marina Saraiva Garcia. Boa noite, doutora. Boa noite. Antes disso, são 18 horas 13 minutos, horário de Brasília. Estamos ao vivo aqui no Ciclo de Saúde Simpol DF, ABP, APBR, com o tema depressão. Se você acha esse assunto muito interessante, compartilhe agora com seu amigo, para aquela pessoa que você acha que se interessa bastante por esse tema. Marina, o doutor Antônio Geraldo, ele falou sobre a questão de pessoas confundirem depressão com sentimento de tristeza, né? E eu pergunto a você, como é possível diferenciar tristeza de depressão? Então, como ele estava trazendo, a tristeza é apenas um sintoma isolado, né? A depressão é um quadro mais amplo, é um conjunto de sinais e sintomas, né? Então, vem a tristeza em geral, você tem a tristeza, a irritabilidade, associada a diversos outros sintomas, cognitivos, físicos, emocionais, né? É um quadro mais amplo a depressão, que é a tristeza isolada. Ok, muito obrigado, psicóloga Marina Saraiva Garcia. Doutor Antônio Geraldo, o número de pessoas diagnosticadas com depressão ele tem aumentado muito, né? Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, há mais de 500 milhões de pessoas deprimidas no mundo. Por causa do crescimento da doença, a depressão foi considerada como o mal do século XXI. Mas por que a doença só veio à tona nas últimas décadas, ao ponto de ser até considerado um mal do século atual? Na verdade, a doença não veio à tona nas últimas décadas, né? Nós sabemos que a doença sempre existiu. Nós temos relatos muito antigos da chamada melancolia. Na época usava-se até tratamento com enguia elétrica para poder envolver o cérebro da pessoa com enguia elétrica para poder tratar quadros psiquiátricos, inclusive os quadros de melancolia. A melancolia nada mais é, hoje sabemos que um quadro depressivo. Então a depressão ela existe desde que o mundo exista. Basta na literatura, não precisa ser nem na literatura médica, não médica, Esaú e Jacó, dá para você ver lá na Bíblia, história clara, né, que se apresenta na própria Bíblia de pessoas que tinham depressão. Então assim, o que existe hoje? Existe hoje muita informação. Já que existe muita informação, as pessoas passaram a ter uma maior facilidade de identificar. E até os próprios médicos, com mais informação, com a globalização do conhecimento, os médicos passaram a saber mais da depressão, que antes quem sabia era basicamente os médicos psiquiatras apenas. Hoje os médicos não psiquiatras, eles estão atentos, até porque o número de pessoas
que tem e terá depressão aumentou demais, chegando a um percentual de 4%, de um quarto da população. Então, imagina, 20 a 25% da população teve ou terá um quadro de depressão ao longo da vida. Isso é muito alto, isso é a prevalência. Por que fala, então, de mais de 500 milhões de pessoas? Porque 7 a 8% é a incidência. O que é incidência? É agora. Se você pegar agora, no momento, no Brasil, quantas pessoas teria, então, um quadro de depressão? 7 a 8% de 200 milhões dá cerca de 16, 17 milhões, porque há uma variação, 7 até 9%, dependendo do estudo. Então, é muita gente. Mas é muita gente porque tem muita doença agora? Bom, as doenças psiquiátricas, elas são assim, ó, você tem uma tendência genética a ter, e um fator desencadeador, que é o meio ambiente, ele atua em um determinado momento fazendo aquela doença que você tem uma tendência a ter aparecer. Então, hoje nós temos muito mais estresse, nós temos muito mais fatores de tensão, preocupação, medo, insegurança, e que nos atinge muito mais. Nós temos muito mais cobranças. Isso tudo atua como um fator desencadeador em quem tem uma tendência a ter. E sendo que um quarto da população, não é 1/4%, né? Um quarto da população, 25%, teve ou terá, e tendo a possibilidade, então, de que seja diagnosticado, parece que virou assim uma epidemia, como se aumentasse os índices. Esses índices que eu falei, eles são antigos, eles são os mesmos. Hoje as pessoas têm mais possibilidade, então, de diagnosticar, consequentemente, mais possibilidade de tratar. Não é tão fácil assim, quando a gente fala de tratamento, porque nós temos um sistema público de saúde falido. E não é falido em uma ou outra cidade, é falido no país, porque o sistema que é preconizado pelo Ministério da Saúde não funciona. A gente sabe que não funciona. E é por isso que a gente vem cada dia mais falando nas mídias sobre as doenças, que as pessoas possam ter orientação, possam pedir ajuda, que a gente possa trabalhar com promoção de saúde, prevenção de doença. Então, é essa a ideia. Nós não estamos com muito mais pessoas deprimidas. Podemos ter muito mais pessoas tratando, mas apenas 5% daqueles que precisam de tratamento estão sob tratamento. A maioria não se encontra em tratamento por falta de acesso ao tratamento. Por isso que eu acho extremamente importante o Simpol-DF ter feito essa parceria com a ABP, com a PBR, para poder levar conhecimento à população, uma preocupação não só com os policiais, que é o foco, né, que eles mais querem ajudar, mas ajuda também as suas famílias e a população em geral. Muito obrigado, doutor Antônio Geraldo, presidente da ABP. Vou passar agora para a psicóloga Marina Saraiva, para responder algumas perguntas que já estão chegando aqui pelo nosso Facebook. A primeira, se a depressão pode ser genética? A depressão, na verdade, ela tem um fator genético importante, hereditário, né? Cerca de 40% de peso é um fator genético. Mas eu acho que, né, a parte médica cabe mais, né? Essa parte genética cabe mais ao psiquiatra, né? Mas a gente sabe que tem um fator importante. Tem um fator genético. Eu vou aproveitar então já essa deixa e passar aqui para o doutor Antônio Geraldo essa outra pergunta que chegou, que fala muito dessa parte médica, né? Os remédios que são prescritos para os pacientes em depressão visam a cura ou apenas amenizar os sintomas? Há cura para a depressão? Muito bem, essa resposta ela vem com as seguintes considerações. Eu disse que 25% da população teve ou terá a possibilidade de ter um quadro depressivo ao longo da vida, correto? Então, todo mundo está exatamente nessa taxa. Muito bem, uma vez que eu tive um primeiro quadro de depressão, se eu tratar adequadamente, eu tenho 50% de chance de nunca mais ter outro quadro. Então, nós entendemos que tratou adequadamente e 50% curou. Porque 50% nunca mais vai ter um segundo quadro. Só que os outros 50% têm chance de ter um segundo quadro. E aí, tendo um segundo quadro, você pode tratar e um grupo desses nunca mais ter um terceiro. Só que 70% a 90% de quem teve um segundo vai ter um terceiro. Então, assim, nós temos que entender que só vai estreitando esse canal de possibilidade de cura. E aí um grupo de pessoas, quando deixa ter o terceiro, quarto episódio,
tem acima de 90% de chance de ter para sempre e de ficar tendo outros episódios seguidamente. Significa que vai ter que tratar para sempre. Então, a resposta correta é: parte cura e nunca mais tem um quadro, e parte não cura e alguns têm que tratar, às vezes, por resto da vida, ou, gosto muito de frisar isso, que por resto da vida é sempre uma coisa complicada, né? Até que se tenha novos tratamentos com novas possibilidades de tratamento. No momento atual que a gente tem é isso. Mas é importante dizer que depressão a gente usa antidepressivos, e aí eu jogo aqui para a Marina, que ela pode falar, e também psicoterapia. Mas não é só essas duas coisas. É um conjunto que você pega e usa para efetuar tratamento. Medicamentos, psicoterapia, mudança de estilo de vida. E aí Marina pode falar um pouquinho sobre as psicoterapias, o que pode ser feito, que tipo de psicoterapia, para que todos possam saber um pouquinho sobre isso. Muito salutar essa colocação. Fique à vontade, psicólogo. Bom, a gente tem muita evidência, né, em quadros depressivos da terapia cognitivo-comportamental. Então, tem algumas técnicas cognitivas importantes, né, que precisam ser usadas num quadro depressivo, que a gente tem uma distorção, né, de crenças, de pensamentos, e isso precisa ser monitorado, avaliado e aprender a pensar de uma forma mais saudável, né, e uma série de outras técnicas que são comportamentais, né, de organização, inclusive da motivação, da questão da inércia, de outros sintomas, além dos cognitivos, que a gente tem num quadro de depressão. Chegou uma pergunta aqui exatamente sobre esses aspectos comportamentais, que eu vou também gostaria da participação dos dois. Vou começar pela psicóloga Marina Saraiva. A pergunta é: os policiais trabalham em zonas de vulnerabilidade, encaram um perigo constante todos os dias e vivem uma rotina conturbada, presenciando mortes e perseguições. No Distrito Federal, quase 4 de cada 5 policiais civis procuram algum tipo de ajuda psicológica ou psiquiátrica. O que as forças de segurança, como a Polícia Civil e os próprios policiais, podem fazer para melhorar esta situação no trabalho e evitar que esses profissionais desenvolvam um quadro depressivo? Começa pela psicóloga Marina Saraiva. Eu acho que é muito importante a gente pontuar essa questão da profissão, né, e do adoecimento, do transtorno psiquiátrico, né? A categoria tem uma chance de adoecimento como outra pessoa, outra categoria qualquer. A gente não pode associar a profissão ao quadro de depressão. Mas os fatores, né, ambientais, em qualquer profissão, vão ter um peso importante nessa questão, enquanto estresse, né? É importante fazer um manejo desse estresse, né, no local de trabalho, dentro do possível. Doutor Antônio Geraldo? É importante deixar claro, eu não conheço essa estatística, não sei quem é que fez esse trabalho, onde pegou que 4 a 5, né? 4 de 5 policiais procuram ajuda psicológica e psiquiátrica. Se procuram ajuda psicológica, é normal. Na verdade, a psicologia não precisa ter necessariamente a abordagem porque a pessoa está doente. Você pode buscar por autoconhecimento, por melhorar determinadas deficiências. Então, tem uma grande possibilidade de você buscar ajuda na psicoterapia, na psicologia, e que a psicologia tem um papel importantíssimo. Quando você procura um psiquiatra, é porque você está cometido de alguma doença ou imagina que esteja cometido de alguma doença. Muito bem. Uma vez procurou, então, feito o diagnóstico, a gente vai ter que fazer uma abordagem, vai ter que ter um cuidado específico para aquela pessoa. Muito bem. O que pode ser feito para poder mudar? A maioria das situações que podem serem feitas para serem mudadas, somos nós mesmos. Nós somos o próprio instrumento de mudança. E aí nós podemos trabalhar com prevenção da saúde, prevenção da doença, promoção da saúde. E isso para nós tem uma importância grande com mudanças de comportamento. Então, assim, se você tem um hábito alimentar melhor, isso vai te ajudar. Se você não usa bebida alcoólica, vai ajudar. Drogas, isso aí realmente altera bastante. Prática de atividade física altera muito a sua possibilidade de não adoecimento, porque promove a saúde.
E dentro das questões de trabalho, aí chefe pode alterar determinadas questões de trabalho, de rotinas estressantes, uma sobrecarga de trabalho, que pode ser modificado pelo chefe, pelas autoridades, que pode modificar esse tipo de situação. Eu acredito, por exemplo, que o que o Simpol-DF está fazendo é isso, é exatamente buscando trazer conhecimento para que as pessoas possam modificar. Então, assim, ter palestras sobre qualidade de vida, ter palestras sobre alimentação, palestras sobre identificação daquilo que pode aumentar o seu estresse, que pode piorar a sua situação clínica, que de repente você já até tem um quadro depressivo, mas não sabe se cuidar adequadamente. Isso tudo ajuda para que você seja o canal de modificação de si mesmo. É claro que no caso como o Simpol pode fazer isso, é claro que as secretarias de segurança pública também podem fazer isso, tem poder e capacidade para fazer isso quando elas estão interessadas em ajudar o servidor, quando estão interessadas em ajudar a população. E nós, enquanto associação, estamos aí para voluntariamente exatamente trabalhar esse papel, que é de levar conhecimento para que você possa fazer o que a gente chama de intervenção precoce e ou também a modificação de hábitos de vida que leva ao adoecimento. Ok, são 18 horas 27 minutos, horário de Brasília. Você que acessou agora o Facebook do Simpol-DF, estamos começando na primeira edição do Ciclo Saúde Simpol-DF, ABP e a PBR. Nosso tema é depressão. Quem está conosco, Dr. Antônio Geraldo da Silva, presidente da ABP, e a psicóloga Marina Saraiva Garcia. Eu tenho uma pergunta aqui também que eu vou colocar para os dois, que é interessante que o nosso público ouça, tanto na seara da psicologia quanto na seara da psiquiatria. E nós vamos começar pelas damas, que está aqui representando a psicologia. Há uma incidência maior da depressão em idosos? E, na continuidade dessa pergunta, e por que tantos adolescentes entram em depressão? Pode começar com a psicóloga Marina Saraiva. Valdir, minha área é adolescente e adulto. Não trabalho, com idoso, eu não sei te precisar dados nesse sentido. Mas o que a gente vê é que é uma doença, como foi falado no início do quadro, é uma doença como outra qualquer. E que pode atingir crianças, adolescentes, adultos, idosos, E quando a gente fala de criança, a gente está falando inclusive de bebês, Levando em conta que a gente tem um fator genético importante, associado ao ambiental, então é uma doença que pode atingir qualquer faixa etária. Doutor Antônio Geraldo? Olha só, nós podemos dizer o seguinte, nós temos 2 mulheres para cada um homem com depressão. Então, assim, 2 mulheres para cada um homem. Isso é muito. Só que isso pode piorar, E piora. Quando você chega na menopausa, você passa para 3 mulheres para cada um homem. E depois da menopausa, até 3 para 4 mulheres para cada um homem. Então, assim, o que a gente tem um grande diferencial é, assim, muito mais mulheres com depressão do que homens. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte, há 2 situações no idoso que a gente precisa diferenciar. A gente tem o adoecimento normal, que quem estuda isso é a gerontologia, e a gente tem o envelhecimento normal e tem o envelhecimento adoecido, por isso a gerontologia e a geriatria. Então, no idoso, muitas das condições são pioradas de qualidade mesmo de vida, de situações de vivência, aposentadoria, isolamento, afastamento de familiares, afastamento de meio social, e isso tende a piorar e aumentar o número de idosos com depressão. O que acontece na adolescência? E aí tem já trabalhos mostrando, por exemplo, que houve um aumento do suicídio entre pessoas de entre 15 a 29 até 39 anos de idade. Consumo de álcool e drogas. Esse é um dos graves problemas. Além de toda a pressão, porque o adolescente ele entrava numa idade um pouco mais velha nas pressões, por exemplo, para passar no vestibular, para ter melhor resultado, e hoje entra mais cedo. E mais álcool e drogas, e o cérebro ainda está em formação,
que vai acontecer? Mais aparecimento de doenças, entre elas a de depressão. Valdir, só para você ter uma ideia, e Marina sabe disso, porque no adolescente ela vê esses casos, uma menina de 17 anos que fuma um cigarro de maconha por semana, ela aumenta em 3 vezes mais a chance de ter depressão. Então, veja bem, se a prevalência, nós estamos ali em 20% a 25% da população, essas que usam maconha aumenta para 75%. Olha o quanto que é grave. Por quê? O cérebro ainda está em formação. O cérebro só vai terminar a formação aos 22 anos de idade. Então, assim, há uma situação, e aí de novo eu volto que a Marina pode comentar, de situações do convívio dos adolescentes, das situações escolares, que Marina pode falar e até ensinar o que se pode fazer com esses adolescentes para uma melhor abordagem de uma boa adolescência, né? Uma adolescência não adoecedora. Aproveite também, a psicóloga Marina, e coloque também, eu acho que dentro dessa tua resposta muito bem colocada, da sua pergunta muito bem colocada para o doutor Antônio Geraldo, tem uma pergunta aqui que chegou: como a depressão afeta familiares, amigos e pessoas próximas de quem sofre da doença? Então, acho que aproveitaria a carona dessa resposta, englobando essa pergunta também. Sim. Na adolescência, a gente tem os fatores de estresse próprios, né, da idade e que precisam ser manejados, precisam ser pensados junto com escola e família, né, e aproveitando esse gancho da segunda, né, dessa segunda pergunta, né, como isso afeta os familiares, bom, em qualquer faixa etária, né, isso traz uma preocupação, isso traz um cuidado maior, mas principalmente eu acho que é uma grande possibilidade, oportunidade de rever as relações familiares, de melhorar as relações, né, que muitas vezes tem alguma dificuldade, e os quadros vão aparecendo nesses contextos familiares. Então, são oportunidades de se trabalhar as relações, de melhorar, né? No adolescente, a gente diz que muitas vezes essas questões vêm para a gente para a família, como um presente, né? Um presente de grego que ninguém quer receber, mas é uma grande chance, né, de se dar um salto de qualidade, de se melhorar, né, de se rever uma porção de outras coisas nas relações. Obrigado, Marina. Doutor, chegou uma pergunta aqui que acho que ilustra muito, eu vejo assim uma campanha quase constante da ABP, que é uma campanha contra a psicofobia. E essa pergunta é a seguinte: a depressão é uma doença que passa por muito preconceito, o que prejudica muito o diagnóstico e o tratamento da doença. Qual é a melhor forma de acabar com este preconceito? Preconceito é algo que nós abominamos, né? A ideia é que não se tivesse nenhuma forma de preconceito, nem a psicofobia, nem a homofobia, nem a xenofobia, porque toda e qualquer forma de preconceito, ela é terrível. Como é que a gente pode acabar com o preconceito? Com ações de esclarecimento da importância de tratar bem aquele que adoeceu de uma doença. Então, as pessoas precisam entender, por exemplo, que o deprimido não é um perigoso. O deprimido ele não é uma pessoa que está fazendo ali porque quer, está tendo aquele comportamento por opção. Então, tá bom, eu sou policial, eu estou deprimido, eu não estou conseguindo trabalhar, aí eu sobrecarrego um outro colega da minha equipe, aí eu não consigo dar os resultados no tempo certo, aí fala, fulano não presta, tá de onda, basta boa vontade, modificar. E não é verdade, ele está doente. Assim como se uma pessoa tivesse, né, com a pressão alta, como é que ele ia trabalhar? Assim como eu, que se tirar esse óculos, não vou enxergar. O deprimido também, sem tratamento, vai ficar numa situação que é péssima para ele e não vai conseguir render. Então, o que é que precisa ser feito? Campanhas de esclarecimento do que é doença, o que não é doença. Não pode misturar as situações. Então, assim, aquele que é preguiçoso, isso é uma história, mas isso não é doença. Agora, depressão, que é tristeza, desânimo, falta de vontade, falta de alegria, falta de prazer, falta de capacidade de produzir, de trabalhar, de render, e que é incapacitado 24 horas por dia, não por momentos específicos de interesse pessoal, isso é doença, isso não tem como ser diferente.
esse trabalho nosso aqui de sair voluntariamente a falar em todos os lugares sobre os transtornos mentais é exatamente uma forma de trabalhar, de esclarecer para as pessoas o que é doença, o que não é doença, e sendo doença nós temos que respeitar, e o que nós precisamos oferecer é o colo, o carinho, o cuidado. O que nós precisamos oferecer é atenção com tratamento. Se não fizermos isso, não adianta. Não adianta pôr no colo e ficar adulando. Isso não é tratamento. Tratamento é levar o profissional que possa atender, medicar, indicar ali conjuntamente aqueles que têm necessidade de psicoterapia, mudança de estilo de vida, parar o uso de substâncias psicoativas, álcool, drogas em geral, e entrar dentro de um tratamento e levar ele a sério. Então, assim, essa é a forma. Falar, falar e falar. Nós precisamos quebrar todos os muros que fica retendo o conhecimento. O conhecimento ele deve ser público, as pessoas precisam poder, com isso, reagir ao preconceito. Nós não podemos permitir mais preconceito contra quem tem qualquer tipo de doença mental. Ok, doutor Antônio Geraldo, essa pergunta vai agora para a psicóloga Marina Saraiva Garcia. Ao notar os sintomas, qual profissional de saúde devo procurar? Nesse caso, é importante procurar o psiquiatra e o psicólogo, né? Tanto o paciente ou o futuro paciente, quanto o familiar, né? Pode ajudar nessa busca por um profissional, pode auxiliar nesse processo. Assim, vamos colocar no rabo desta pergunta, quais os principais sintomas da depressão como que a psicologia pode identificar esses sintomas? Bom, os principais sintomas são cognitivos, comportamentais, físicos, né? Dentro dos sintomas físicos a gente tem alteração de sono, alteração de apetite, nos cognitivos a gente tem alteração de pensamento, tem a tristeza, né? Nos emocionais, pode ter desatenção, irritabilidade, né? E isso varia muito, é uma gama, né? Inicialmente, eu penso que é importante se fazer um diagnóstico diferencial de outras doenças, né? Em geral, o médico faz esse diagnóstico primeiro e, com o diagnóstico feito, o psicoterapeuta entra com um tratamento apropriado. Eu vou pedir a participação do doutor Antônio Geraldo também nessa resposta, aproveitando, já lhe passando uma pergunta que chegou direcional do senhor. De acordo com o psiquiatra Antônio Geraldo, uma pessoa pode ter diagnosticado um quadro de depressão na vida e que isso pode ou não voltar a aparecer novamente ao longo da vida da pessoa. A depressão pós-parto pode ser considerada como um dos episódios de depressão na vida ou é apenas uma fase na maternidade? Toda mulher terá isso ou só em algumas mães? De acordo com o psiquiatra Antônio Geraldo, 20 a 25% da população teve ou terá, e depois que tem um primeiro quadro, tem 50% de chance, uma vez tratado, tem 50% de chance de nunca mais ter o segundo quadro. Então, 50% cura. Correto? Muito bem. Uma depressão pós-parto. Depressão pós-parto, uma vez que ela veio, tem que tratar adequadamente e a pessoa entrou no grupo daqueles que tiveram depressão. E se teve, pode ter um segundo. Como é uma depressão pós-parto, tem grande chance de ter um prognóstico melhor. Os quadros que são desencadeados pelo parto, eles têm grande chance de ter só aquele quadro e nunca mais ter outro. Mas ninguém sabe que loteria é essa, né? Se você pode simplesmente, tratou ali e aí vai usar droga, vai usar bebida, não vai ter controle, não vai fazer psicoterapia, você não tem como saber. Porque isso é extremamente importante que você faça o acompanhamento e seja bem orientado. Não tem como fazer previsão de futuro. Nós temos o quê? Os estudos mostrando as estatísticas do que acontece. Então, assim, teve um quadro de depressão pós-parto, tem que tratar. E aí entrou dentro dessa mesma sina. Tem 50% de chance de ter uma segunda vez. Então, principalmente se tiver uma outra gravidez, pode ter a chance de ter novamente um quadro pós-parto. Por quê? Porque são as mesmas alterações que desencadearam o primeiro quadro, pode vir a desencadear o segundo. Então, esses são cuidados que a gente tem que ter para evitar que tenha um segundo, tenha o terceiro
E se ficar sem tratamento, isso é muito grave, porque a depressão é uma doença que a gente fala assim, é uma doença crônica. O que é crônica, né? Cronos diz respeito a tempo, e o sufixo ítico quer dizer assim, de muito tempo. Então é uma doença que vem para durar anos, às vezes a vida inteira de determinadas pessoas. Só que ficar manifestando o sintoma é uma história. Ela pode durar muito tempo, mas você pode tratar e ter uma vez e continuar tratando e nunca mais ter. A regra é tratou da depressão, melhorar e ficar bom. E o que a gente usa para tratar, por exemplo, da depressão não é remédio faixa preta, não é remédio que causa vício, que causa dependência. São remédios tranquilos para se usar. A mesma receitinha que é usada para comprar antibiótico é desse mesmo tipo de receita que a gente prescreve os antidepressivos. E antidepressivo é importante saber que a melhor prescrição dele é feita pelo psiquiatra. Outros médicos podem fazer, mas é igual eu, Antônio Geraldo, prescrever um remédio para corrimento vaginal. Eu não sou tão bom como é o ginecologista para fazer isso. Aliás, eu não sou bom nada disso. Né? O ginecologista, sim, é especialista. Mas os psicotrópicos, quem lida melhor com eles somos nós e os neurologistas na área que é ligada à área de neurologia. É só uma explicação que eu acho que é importante as pessoas saberem que, assim, o importante é tratar e cuidar para ter uma qualidade de vida, para não deixar ter um segundo quadro, um terceiro quadro. Não tem por que cronificar uma doença que pode ser tratada e tem bom resultado. Doutor, e quais são as formas de tratamento da depressão? A depressão, o que a gente tem de indicação, tratamento da depressão, medicação e psicoterapia. Essa basicamente é o que a gente usa, só que tem mais coisas. A gente faz modificações de hábito de vida, a gente faz modificações de estilo de vida. Na verdade, é um manejo muito maior, é uma gestão do formato de viver da pessoa para que possa não mais ter aquele quadro. Então, tem pessoas que diminuem carga de trabalho, porque aquilo foi um fator importante, desencadeador. Mudança, por exemplo, tem pessoas que dão plantão noturno, então tem supressão de sono. Esse pode ser um problema, pode ser um desencadeador. Aí a gente indica para não ter mais aquela supressão de sono. E aí você vai fazendo modificações de vida, de estilo de vida, de hábito de vida, colocar atividade física diária na vida da pessoa. É diferente de quem faz preparação física, né? Ninguém vai falar para a pessoa fazer atividade física diária, mas para quem faz um quadro, você está usando a atividade física como um remédio. Então, assim, se todo dia você faz aquela atividade e a liberação de catecolaminas internas que ajudam nesse contexto, melhor para você. E já tem estudos mostrando que a atividade física tem realmente uma grande influência na melhora do quadro. Tem estudos mostrando que a psicoterapia, quando você faz só o antidepressivo, dá um resultado. Quando você faz o antidepressivo e a psicoterapia, você aumenta o resultado. Então, assim, você faz o que a gente chama de efeito sinérgico. Faz uma sinergia. É dois puxando para o mesmo lado, o lado do benefício. E essa é a ideia. É um tratamento multidisciplinar com um foco de melhora do todo, de melhora da vida da pessoa. Isso é importante. Deixar destacado para que as pessoas possam entender a importância de mudar. Não adianta você estar tomando remédio fumando maconha, está tomando remédio usando bebida alcoólica, está tomando remédio e vai para as baladas finais de semana e aí bebe e tal. Você está começando tudo de novo na segunda-feira, quando você reinicia certinho os remédios, a sua psicoterapia. Eu tenho psicólogo. Quantas vezes você foi no último mês? Não, eu fui lá uma vez, fui lá 2 vezes. Então você não está fazendo psicoterapia. O psicólogo te passou atividade para você fazer em casa. Aí vai em casa e não faz. Então, assim, é um gerenciamento bastante importante e que você tem que prestar atenção. Tem que fazer gestão da sua saúde, nesse caso, para que tenha um melhor resultado. Ok, são 18h44, horário de Brasília. Um abraço aí ao Wanderson Santos, ao Neilton, Ricardo e outras pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. Nós estamos aqui já encerrando, já são 15 minutos para as 19 horas, encerrando o primeiro ciclo de saúde Simpol DF, ABP e a PBR. Eu gostaria, nesse encerramento, de uma mensagem dos nossos participantes, né, que vocês possam passar para os policiais civis e outras pessoas que acompanham esse debate e desejam procurar ajuda. Vou começar pela psicóloga Marina Saraiva Garcia, agradecendo a sua participação de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao Simpol, que é uma iniciativa importantíssima, né, de levar informação aos policiais, à sociedade.
E eu quero deixar a mensagem, né, de que a depressão não é uma questão moral, né, ela não depende da força de vontade, né, é uma doença que precisa de tratamento. Então, a busca por profissionais qualificados para isso é muito importante. Doutor Antônio Geraldo. Olha, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela faz um trabalho diuturno contra o preconceito, contra o esclarecimento sobre as doenças mentais e quer sempre ter novos parceiros. A ideia aqui, que foi acolhida pelo Simpol DF, assim, de imediato aqui dentro desse estúdio, quando estive aqui pela primeira vez, e aí eu agradeço a Selma, agradeço toda a diretoria do Simpol DF, foi exatamente essa, foi de levar o conhecimento para as pessoas. Nós queremos pular os muros que retém o conhecimento para que a gente possa dar a toda a população a possibilidade de identificar mais facilmente, que as pessoas possam saber mais facilmente. Então, temos interesse de trabalhar com escolas, temos interesse de trabalhar com outros sindicatos, com autarquias, com secretaria de saúde, secretaria de segurança, com todos que quiserem. Na verdade, o que a gente quer é que as pessoas tenham acesso. Imaginem vocês, nós temos 50 milhões de pessoas com algum tipo de doença mental no Brasil. E nós vamos dizer que nós temos governo atendendo 50 milhões de pessoas que estão doentes aí? Claro que não. É ilusório imaginar que estão fazendo isso. Então nós temos pessoas morrendo à míngua, pessoas que ficam trancafiadas dentro de casa, enjauladas dentro de casa, acorrentadas, porque tem algum tipo de transtorno mental e não tem ajuda. O que a gente quer? A gente quer mudar esse cenário e acabar com esse preconceito. Nós queremos falar de doença mental como a gente fala de gripe, que precisa ser tratado, precisa ser cuidado, mas lembrando que doença mental é uma doença grave e nós temos perdido vidas por pessoas que não tratam. Migração de classe social para mais baixo, nós estamos perdendo relacionamentos, casamentos, emprego, e a gente tem que parar com isso, a gente precisa cuidar das pessoas. E é esse o nosso papel social e é esse que é uma atitude de responsabilidade social importantíssima do Simpol DF e que veio exatamente casar com o que a gente mais gosta de fazer o bem sem olhar para quem. Obrigado, doutor Antônio Geraldo. Lembrando que a Adriana Moraes aqui, ela coloca: como é bom te ouvir, doutor Antônio Geraldo da Silva. Obrigado, Adriana Moraes, pela tua audiência. É de São Paulo? Um abraço a todos aí de São Paulo. Eu gostaria de agradecer muito, muito, muito a participação aqui dos nossos convidados no primeiro ciclo Saúde Simpol DF, a primeira edição, ABP e a PBR. Primeiro, a psicóloga Marina Saraiva Garcia, muito obrigado. Também agradeço muito ao doutor Antônio Geraldo da Silva, presidente da ABP, a turma da comunicação do Simpol, através do meu amigo Diógenes, a Selma, diretora de imprensa do Simpol, a nossa equipe técnica, ao Diego aqui dentro, ao Danilo também, ao Lucas lá fora, mas agradecendo principalmente a você que participou, que esteve aqui conosco, mandando o seu comentário, as suas felicitações. Lembrando que daqui a mais ou menos uma hora esse programa vai estar disponível no canal do Simpol do YouTube. Então compartilhe, mande para alguém, e às 21 horas nós temos também um programa muito legal aqui na ABP TV, no Facebook da Associação Brasileira de Psiquiatria. Né? E lembrando que você também pode se inscrever, pode clicar, não é isso, Diego? A notificação aqui do Facebook do Simpol, para que você receba sempre as notificações quando for acontecer as transmissões ao vivo. No mais, eu tenho um recado para vocês. O ciclo de saúde Simpol DF, ABP e a PBR realizará outras 6 conversas, sempre com transmissão ao vivo aqui na página do Simpol no Facebook. A próxima conversa acontecerá no dia 7 de novembro com o tema Alcoolismo, como tratar? Sensacional. No dia 5 de dezembro, o tema é Transtornos alimentares, bulimia, anorexia e obesidade. No dia 10 de janeiro, o tema é TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E no dia 6 de fevereiro, a conversa tratará de transtornos de ansiedade e pânico, fobias, etc. Então, são temas muito interessantes. Já se prepare, anote, vai estar amplamente divulgado aqui nas redes sociais do Simpol, esses programas, esses debates, e você aproveite, já convide ou compartilhe esse vídeo com alguém. No mais, uma semana muito vitoriosa para todos vocês e até o próximo ciclo Saúde Simpol DF, ABP e a PBR. Até a próxima!